De um lado, o Fluminense, quarto colocado no Brasileiro, 5 empates consecutivos, uma eliminação na Copa do Brasil e um empate em casa contra o Rivadavia por 0-0. Do outro lado, Palmeiras, nos últimos 5 jogos do Brasileirão, 2 vitórias, uma derrota, 2 empates, empate contra o Cerro Porteño em casa de 1-1 e passou de fase na Copa do Brasil. Situações pouco parecidas, né? Primeiro lugar, quarto lugar no Brasileirão. Um passou na Copa do Brasil e o outro eliminado pelo seu rival. Na Libertadores, os dois estão empatados e os dois vão jogar fora de casa o próximo jogo. E a pergunta que eu faço é, será que o Fluminense, será que o nosso Flusão está preparado para vencer essa jogando em casa? No primeiro jogo entre eles no Brasileirão foi 2-1 com um jogo meio roubado. Ano passado, jogando aqui, eles venceram o mando de campo do Fluminense, 2-1 vitória, a gente chegou lá, empatou 0-0. O 0-0 lá foi com o Zubeldia, mas o 2-1 aqui do Palmeiras foi com o Renato Gaúcho, volta da Copa do Mundo. Incrível que a volta do Copa do Mundo no ano passado e esse ano fizeram o Fluminense despencar. O Fluminense, que antes era terceiro colocado brigando com o Flamengo pelo segundo, agora está a 5 pontos do terceiro colocado. E aí eu pergunto para você, como é que o Fluminense deve se comportar para vencer do Palmeiras? Algumas coisas poderão ser feitas pelo técnico interino para que esse jogo o Fluminense vença. O Fluminense precisa vencer para jogar essa maré de azar, essa maré de resultados negativos, essa maré de negatividade para longe. O Fluminense precisa voltar a vencer, precisa voltar ao rumo que estava antes dessa, na verdade não antes da parada da Copa do Mundo, mas antes de alguma coisa muito errada que a diretoria fez, né? Os jogadores também fizeram coisas erradas, né? Acredito que tenha tido complô para tirar o técnico saiu. E aí, será que os jogadores agora vão continuar fazendo corpo mole ou vão de fato se entregar para jogar, para se dedicar mesmo? A questão é, os jogadores que fizeram esse complô deveriam sair do Fluminense. Por que eu estou falando isso? Porque jogador que joga mal para tirar técnico não está fazendo bem para o Fluminense, está fazendo bem para o ego dele. E jogador que pensa no ego antes de pensar no Fluminense deve meter o pé da instituição. A instituição Fluminense deve colocar em campo jogadores que se dedicam pela instituição. Jogador que está ali simplesmente para encher o bolso de dinheiro, mete o pé. E a fila é grande, a fila não é pequena não, tá? A fila é grande. Não. Jogador que recebe muito para não agregar em nada, mete o pé. É melhor ter um jogador da base que pode não ter muita técnica, mas vai ter raça demais, né, e recebendo pouco, do que um jogador sem raça recebendo muito e que não agrega nada. Então vamos de pré-jogo. Possível escalação Fluminense e Palmeiras. Sábado, 4h30 da tarde. E aí, Tricolor? Quanto você acha que vai ser o placar? E vamos torcer. Vamos torcer para que o Fluminense ganhe em casa, viaje para a Argentina e ganhe fora de casa. Então vamos embora para a gente visualizar essa escalação, para a gente visualizar talvez aí um pouco de esperança no ar. Né? Vamos lá, diretor. Manda pra gente essa escalação aí. Tá aqui, ó. É essa escalação aqui que eu acho que vai pro jogo, né? Eu acho que vai ter jogador que tá jogando bem que vai continuar. Acho que tem jogador que não tá jogando bem, mas que por conta da saída do técnico pode ser que volte a jogar bem. Então eu acho que o Fluminense vai a campo dessa forma. Eu não entraria com o Hulk, mas eu acho que vai entrar o Hulk. Não tem jeito, porque futebol é físico ainda, né? No Brasil, o futebol deixou... O Brasil deixou de ter as características do futebol que você teve e está trazendo cada vez mais essa característica de físico de fora, né? E eu acho isso muito ruim, eu acho isso muito péssimo. Então, nessa linha de raciocínio, acho que o Hulk vai entrar porque o Cano não é tão físico, o Castilho
tá mal. Infelizmente, a nossa maior contratação... Cara, o scout do Fluminense precisa muito de umas férias, né? Então vamos lá. Fábio, Ignacio, Thiago Silva. Cara, o Ignacio e Thiago Silva nesse jogo agora que teve, eu não acho que eles foram muito bem juntos, não. Eu achei que o Ignacio e o Igor Rabelo renderam melhor. René na esquerda. René, por favor, volte a jogar igual você estava jogando ano passado com o mesmo Zubeldia, cara. Esse ano você ainda não entregou o que a gente está acostumado de ver você entregando defensivamente. Muita roubada de bola, muito corte, muita interceptação. A gente sabe que ofensivamente você não entrega, mas se o Savarino, o Lúcio Acosta e o Soteldo tiverem numa noite boa, você não precisa estar ofensivamente. Assim como o Guga. Guga, você tem um trabalho. Assim como o René, vocês dois têm um trabalho de, tipo assim, anular Alan e John Arias. Anulou esses dois, acabou. Vai ser bola aérea, e na bola aérea Ignacio mete 92 e Thiago Silva tem que se garantir. Na criação, Martinelli e Nonato. Você que assistiu o último jogo do Fluminense e Rivadavia pela TV Lisão e ficou escutando lá, Nonato isso, Nonato aquilo outro. Tipo assim, o jogo nem tinha acabado, o pessoal já tava falando que o Nonato foi o pior jogador da partida. A nível de estatísticas, o Nonato tem números muito melhores do que o Hércules, com menos minutos em campo. O Nonato no segundo tempo não jogou tão bem, mas o Nonato tem uma mobilidade melhor do que o Hércules, ele consegue segurar a bola melhor do que o Hércules, ele tem uma visão de jogo melhor do que o Hércules, ele tem defensivamente números melhores e consequentemente não apenas os números, mas desarma mais, recupera mais bola, duela de tal forma que consiga ficar com a bola ou pelo menos atrapalhar o jogador para ele não continuar com a bola de uma forma, ele se coloca melhor no campo para roubar essa bola. No entanto, o Hércules ele é melhor do meio para frente, para finalizar, para ocupar um espaço, para tentar atrair a marcação, mas convenhamos, o Hércules não vem no momento bom, o time todo não vem no momento bom. Então, se a gente for parar para pensar no que um jogador pode entregar e não está entregando, vamos deixar o Nonato de forma defensiva e vamos esperar que um jogador que não está entregando entregue, seja o Acosta, seja o Savarino. E o Soteldo, que não tem entregado em números, mas não falta vontade, não falta drible, não falta jogada, seja esse o cara que talvez ajude também a gente. Então, o Savarino e o Soteldo possam trocar de lugares, o Savarino possa ser a alternativa de cortar para dentro e chutar, enquanto o Soteldo possa cortar para o fundo e cruzar. E o Hulk, que acerte, né? É o que eu peço. Acerte o chute. Porque, cara, não é possível, cara. Eu acho que o Hulk já entrou fazendo parte do complô para meter o Zubeldia no olho da rua. Porque, cara, não tem aquele meme, o que a expectativa e a realidade, né? Tipo assim, de não sei se vocês vão entender, né? Mas eu não sei se vou colocar na edição, mas se eu colocar na edição vocês já vão entender do que eu tô querendo dizer, né? De qual é a expectativa e qual é a realidade. Hulk metendo golaço do meio da rua e nesse último jogo, assim como nos outros, cara, ele sequer tem acertado o gol, velho. Né? O maior salário do elenco do Fluminense não joga porcaria nenhuma, enquanto a maior contratação também não joga porcaria nenhuma. Enfim. Então é isso, torcedor tricolor. Eu acho que é essa escalação. Mais rapidinho aqui, ó. Quem eu acho que deveria, né, entrar? Acho que deveria ser assim. Acho que o Thiago Silva deveria entrar no segundo tempo. Talvez, se houver necessidade, no 3-5-2. Acho que deveria ser Samuel ali do lado, não o Guga, e o René no outro. Hércules, Nonato e Martinelli, Wallace, 3 volantes? Sim, para você dar uma liberdade pro Acosta e pro Cano, para eles não terem que voltar. O Cano não precisa voltar ao meio para tentar fazer pivô, não, Cano. Segura a marcação lá atrás, se a bola chegar para você, você chuta da forma que for, você chuta melhor do que o Hulk. E o Canóbio é o cara para atrapalhar 100% os zagueiros e laterais.
Então o Canóbio, ele vai ser um segundo atacante, mas ele vai ser um marcador do atacante. É isso. Posso, mas tudo eu deixaria o Savarino. Então, cara, eu tô muito em função de, tipo assim, o Canóbio não tá bem ofensivamente, mas marcar ele sabe. O Savarino nem defensivamente, nem ofensivamente, nem de criação, nem nada. Então eu faria dessa forma. O Hulk tá muito mal, o Cano a gente não sabe como é que tá. Então, dos males, né? É isso. Dos males, é melhor um mal, que é o Cano, que a gente sabe que no momento bom ele consegue entregar, o momento ruim dele é lesão. Já o Hulk não. Sem lesão ele tá no momento bom. Então é isso, torcedor tricolor. Deixa o seu like, o vídeo de pré-jogo de escalação. Comenta aí qual é o placar, né, na sua opinião. Fluminense ganha, Fluminense perde. Fluminense ganha o que? 1x0, 2x0, 2x1, 3x0, 3x1, 3x2. Ou se o Fluminense empata, ou se o Fluminense perde. Deixa o seu like, valeu, até a próxima. Tchau, tchau. E ó, compartilha esse vídeo com seus amigos.